A turnê de despedida de John Cena traz à mente como pode ser emocionante ver seu lutador favorito se despedir do esporte, mas, ao longo dos anos, alguns lutadores abusaram desse sentimento emocional, fingindo suas aposentadorias, desde aqueles que fazem isso pelo dinheiro, até aqueles que simplesmente gostam de tomar decisões abruptas de se aposentar ou retornar. Aqui estão os lutadores da WWE que fingiram sua aposentadoria. Quando se trata do tópico de aposentadorias falsas, há apenas um cara que merece ser mencionado primeiro: Ric Flair. Para os fãs veteranos de luta livre, Ric Flair é lembrado como um dos artistas mais bem-sucedidos que a indústria já teve, graças ao seu sucesso espantoso da década de 70 até a década de 1990. No entanto, para os fãs modernos de luta livre, cujas lembranças da indústria remontam apenas a meados dos anos 200, Ric Flair é praticamente apenas o velho que se recusa a desistir. Por mais que esses fãs da geração mais jovem não possam ser culpados por sua opinião, ela está longe de ser a verdade sobre quem Flair realmente é. Um homem que estreou como lutador profissional em 1972, o Nature Luta Livre, e por super influente, queremos dizer, ganhar uma série de títulos e conquistas, incluindo 16 títulos de campeonatos mundiais, um recorde de 6 prêmios de Wrestler do Ano da Pro Wrestling Illustrated, um recorde de 8 prêmios de Wrestler do Ano do Wrestling Observer Newsletter, além de completar a tríplice coroa da WWE e da WCW. Flair também foi indicado 2 vezes para o Hall of Fame da WWE e é membro do Hall of Fame da NWA, do Hall of Fame da luta livre profissionais glamurosos característicos, que são atrações laterais perfeitas, até suas habilidades impressionantes no ringue. Rick definitivamente merece todos os prêmios e elogios. O problema, no entanto, é que Ric Flair parece gostar tanto dos elogios e prêmios que se recusa a deixá-los de lado. E é por isso que ele anunciou sua aposentadoria tantas vezes. A primeira vez foi em 1994, quando foi forçado a se aposentar por Hulk Hogan no Halloween Havoc, como lutador da WCW. No entanto, essa aposentadoria não durou muito tempo e poderia muito bem ter sido parte de uma história, já que a mesma empresa o contratou principalmente na WWE até 2008. Naquela época, Ric Flair já tinha passado mais de 35 anos na indústria, mas ainda era um dos favoritos dos fãs por causa de suas palhaçadas dramáticas no ringue. Na preparação para o evento WrestleMania daquele ano, Flair enfrentou muitos artistas mais jovens e mais ágeis, como Randy Orton, Shawn Michaels, Umaga e Mr. Kennedy. Cada um desses combates, ele sobreviveu por pouco e estava claramente fora de profundidade, de modo que os fãs e a mídia começaram a questionar se o homem de 59 anos ainda deveria estar no ringue. Então, Ric Flair, o cara dramático que é, desafiou Shawn Michaels para uma luta, com sua carreira em jogo. Inicialmente, Michaels recusou o desafio, mas acabou decidindo participar de um evento entre 2 dos maiores nomes da indústria. Considerando adequado que um ícone como Michaels o aposentasse, os dois subiram ao ringue para uma luta intensa e emocionante. Como era de se esperar, Shawn Michaels levou a melhor, aplicando um último Sweet Chin Music como aplaudido de pé. Foi realmente a melhor luta de aposentadoria que alguém poderia desejar. A WWE também deu um toque especial ao realizar uma grande cerimônia para a despedida de Ric Flair no Raw. Todos os maiores superstars da empresa, tanto do passado quanto do presente, estavam presentes para prestar homenagem a uma lenda da empresa. Apenas alguns superastros poderiam sonhar em se despedir com tanta grandeza e graça. Mas para Ric Flair, isso não foi suficiente. Cerca de um ano depois, surgiu a notícia de que Ric Flair havia assinado com a Ring of Honor. No início, parecia Let the Battle Begin. E apesar de perder aquela luta e outras 3 contra Hulk Hogan naquela turnê, Ric Flair não se cansou. O cara assinou um contrato com a TNA Impact Wrestling, onde passou os 2 anos seguintes, trabalhando em algumas lutas bastante desanimadoras e decepcionantes. Um exemplo perfeito de
viver o suficiente para se tornar o vilão. Ao final de seu contrato de 2 anos com a TNA, os fãs estavam pedindo que Flair se aposentasse. Suas lutas eram muito decepcionantes e ele parecia uma sombra do que costumava ser. Sua última luta na TNA contra Sting foi ainda pior, e terminou com Ric Flair sofrendo uma ruptura no bíceps durante a luta, o que o deixou fora de combate por meses. E então, Jerry Lawler, amigo e colega de longa data de Flair, que também se recusou a se aposentar, sofreu um ataque cardíaco na TV ao vivo durante uma luta. Esse momento serviu como um alerta para Flair, que anunciou que nunca mais lutaria devido à sua saúde. Com certeza ele estava falando sério, certo? Bem, não. Ele não quis. Por mais louco que pareça, uma década depois, o Nature Boy, não sei se podemos chamá-lo de garoto da natureza, já que ele tinha 73 anos na época, estava de volta aos ringues. Dessa vez, ele anunciou seu retorno para um combate único, cujo tema era Ric Flair's Last Match. Assim como parece, era para ser sua última luta, provavelmente porque Flair não sentiu que havia se despedido da maneira correta em 2012. Dessa vez, ele se juntou ao superastro e genro da AAA, Andrade El Idolo, e enfrentou a dupla Jeff Jarrett e Jay Lethal. A luta foi muito divulgada, mas não foi nada animadora, pois Flair teria desmaiado 2 vezes durante o show. No final, ele conseguiu uma vitória surpreendente, apesar de estar coberto de sangue, e partiu para o pôr do sol com muitas mensagens de congratulações de superestrelas da luta livre em todas as mídias sociais. Mas ele ainda não pôs um fim nisso, pelo menos por enquanto. De acordo com o próprio Ric Flair, ele planeja nunca se aposentar e até começou a treinar novamente. Suas ações de luta livre mais recentes foram dentro e fora do ringue na AEW, mas nós realmente esperamos que ele encerre sua carreira de lutador para sempre e em breve. O próximo da nossa lista é o único Mick Foley, que teve menos aposentadorias oficiais do que Ric Flair e também gostava muito de fingir aposentadorias. Para aqueles que não estão familiarizados com o nome Mick Foley, você já viu aquele clipe de terror do Undertaker jogando um cara através da gaiola do Hell in a Cell até a tela? Pois é, o cara que está caindo por aqueles 4 metros é Mick Foley. Em alguns dias, ele era chamado de Cactus Jack, em outros, de Mankind e, em algumas ocasiões menos famosas, de Dude Love. Qualquer que fosse o seu personagem, Foley sempre foi um dos melhores e mais duros artistas já vistos. Ele literalmente construiu uma reputação com seu estilo de luta livre selvagemente violento e físico, trabalhando em várias promoções de luta livre, incluindo a WCW, a ECW, a TNA, a NWA, várias promoções baseadas no Japão e, é claro, a WWE. Em todas essas promoções, Mick Foley foi 4 vezes campeão mundial, 3 delas trabalhando para Vince McMahon, 11 vezes campeão mundial de equipes de combate, uma vez campeão da TNA Legends, e é conhecido por ter participado das edições inaugurais de alguns eventos de luta livre que são sua marca registrada. Mas, apesar de todo o seu sucesso, esse cara nunca soube quando desistir. A primeira vez que ele supostamente deveria se aposentar foi em 2000, quando enfrentou Triple H pelo campeonato da WWF, no Royal Rumble, em uma luta de rua. Na época, Foley usava o disfarce de Cactus Jack e apareceu com uma série de objetos nocivos, como arames farpados e taxinhas, mas mesmo assim, perdeu depois que Triple H reverteu um golpe de batistaca e o mandou para a lona. O combate estipulava que Foley teria que se aposentar se perdesse. Então, quando ele perdeu, foi forçado a se aposentar por algumas semanas. Mas quando Chris Jericho ficou indisponível para o evento principal da WrestleMania 2000 contra Triple H, The Rock e Big Show, Linda McMahon precisava de um favorito dos fãs para manter os números do show em alta. E adivinhe quem ela chamou? Mick Foley. É claro que ele recebeu um grande saco de dinheiro pelo seu retorno, mas depois de perder para Triple H novamente, Foley se afastou da luta livre nos ringues, dessa vez por 4 anos. Durante esse tempo, ele permaneceu na WWE, atuando como comissário da WWF e como árbitro convidado especial sob seu nome verdadeiro, em vez de uma de suas personas. Seu relacionamento com a empresa azedou no final de 2001 e, por fim,
A pedido de Vince McMahon, Mick Foley deixou a empresa. Por fim, ele retornou em 2004 e trabalhou na empresa até 2008, antes de sair em turnê e participar de várias promoções, incluindo a Ring of Honor. Ele também iniciou uma carreira de ator e comediante durante esse período, aparecendo em vários filmes, programas de televisão e reality shows, o que levou à Irlanda. É difícil explicar a ideia por trás desse retorno, mas esse cara literalmente fez uma pausa em uma turnê de comédia que estava fazendo no Reino Unido só para voltar aos ringues, mesmo que os fãs não exigissem isso. Nos meses seguintes, ele voltou ao ringue, tendo uma série de exibições decentes contra nomes como CM Punk e ainda trabalhando como árbitro convidado em algumas lutas. Na verdade, ele estava programado para um combate com o estreante Dean Ambrose no SummerSlam em agosto de 2012, mas não conseguiu receber autorização médica, o que acabou levando à sua aposentadoria. Então, basicamente, Mick Foley fingiu sua aposentadoria em 2 ocasiões, e a única razão pela qual ele se aposentou pela terceira vez foi devido a complicações de saúde. E se você está confuso sobre por que os lutadores fingiriam suas aposentadorias depois de terem longas carreiras, é difícil dizer para a maioria, mas não para Shawn Michaels. Para o Heartbreak Kid, o fato de não conseguir se aposentar estava sempre ligado ao dinheiro. O cara literalmente não conseguia tirar os olhos dos sinais de dólar sempre que tinha a oportunidade de ganhar mais. Isso pode ser uma surpresa para você, considerando que Shawn Michaels passou décadas no topo da pirâmide da luta livre profissional, então ele deve ter ganhado dinheiro suficiente para ficar satisfeito. Shawn Michaels sempre foi um dos melhores. Depois de entrar em cena no território Mid-South Wrestling, da National Wrestling Alliance, em 1984. Michaels trabalhou em algumas outras promoções antes de entrar para a WWE e, como metade da equipe de tag Midnight Rockers, com Marty Jannetty. Por mais de 2 décadas depois de ser contratado pela empresa de Vince McMahon, Shawn Michaels conquistou os corações dos fãs em todo o mundo. Ele foi a atração principal de 5 eventos da WrestleMania, conquistou o WWE Championship 3 vezes, o World Heavyweight Championship 1 vez, foi 2 vezes vencedor do Royal Rumble e continua sendo o primeiro Grand Slam Champion e o 4º Triple Crown Champion da empresa. Mas todo esse sucesso não foi alcançado em um único feitiço. Não, foi quase como se Shawn Michaels tivesse que fazer pausas em diferentes momentos para garantir que continuasse sendo o favorito dos fãs. Sua primeira aposentadoria, que ocorreu em 1998, não foi realmente opcional. Na verdade, HBK foi forçado a se aposentar depois de sofrer uma terrível lesão na região lombar durante a luta contra The Undertaker no Royal Rumble de 1998. De alguma forma, ele se recuperou da luta, mas teve que se submeter a uma cirurgia logo depois, o que o forçou a se aposentar dos ringues. Michaels permaneceu no ringue em outras funções antes de retornar totalmente à competição ativa em 2002. E temos que dizer que de todos os lutadores mencionados nesta lista, Shawn Michaels é o único cujo retorno da aposentadoria sempre deixou os fãs entusiasmados. Durante esse primeiro retorno, por exemplo, o showstopper ainda era tão ágil, habilidoso e carismático quanto era nos anos 90. Em seu retorno, ele conquistou vários títulos, foi a atração principal de alguns eventos principais e apresentou performances de todos os tempos, como sua luta contra John Cena em abril de 2007, que ainda decidiu se aposentar em um duelo clássico com Undertaker na WrestleMania 26. Essa aposentadoria foi muito emocionante, pois os fãs tinham certeza de que era a última vez que o Heartbreak Kid subiria ao palco. Na época, ele tinha 44 anos e, embora estivesse em ótima forma, fazia sentido se retirar enquanto ainda era amado pelos fãs e valorizado por seus funcionários. A WWE o homenageou com uma indução ao Hall of Fame quase imediatamente após sua aposentadoria em 2011. E o contratou como treinador para os territórios de desenvolvimento. Foi realmente um adeus, Sr. WrestleMania. Então, imagine a surpresa quando a WWE fez o anúncio surpreendente em 2018 de que Shawn Michaels, de 52 anos,
estava fazendo um improvável retorno à ação nos ringues, no que foi anunciado como um dos maiores episódios de lavagem esportiva da WWE. A empresa concordou em fazer uma turnê pelo Oriente Médio e sediar o polêmico e muito divulgado evento Crown Jewel na Arábia Saudita. Que melhor maneira de silenciar os críticos do que trazer de volta um dos maiores nomes de todos os tempos? E não era apenas Shawn Michaels que estava voltando ao ringue. Ele se reuniria com seu infame parceiro da D-Generation X, Triple H, e enfrentaria os malditos Brothers of Destruction, Kane e The Undertaker. No que diz respeito a escalações repletas de estrelas, realmente não há nada melhor do que ver esses quatro no ringue ao mesmo tempo. Para Shawn Michaels, no entanto, a parte mais atraente desse retorno era o enorme salário que viria ao levar a WWE para os árabes. Ah, sim. Relatos confiáveis dizem que Shawn Michaels recebeu a insana quantia de 3 milhões de dólares apenas para esse show. Infelizmente, Shawn Michaels e o restante dos superstars veteranos não conseguiram justificar o enorme pagamento. O show se baseou muito na nostalgia, com os quatro homens se apresentando tão bem quanto você poderia imaginar uma pessoa de 50 anos lutando. HBK, em particular, parecia muito enferrujado, como seria de se esperar depois de um hiato de 8 anos. Felizmente, foi um caso isolado, e Shawn Michaels não voltou a se apresentar em um ringue desde então. Ele foi nomeado vice-presidente sênior de desenvolvimento de talentos criativos da WWE para a marca NXT e ainda é visto no ringue, mas é improvável que ele volte a fazer outro retorno indesejado à luta livre profissional. Mas, para que você saiba, a tendência de fingir aposentadorias não se restringe de forma alguma à luta livre masculina. Trish Stratus é a prova disso. Se você só ficou sabendo sobre Trish Stratus nos últimos anos, talvez seja melhor pedir aos seus tios ou amigos mais velhos que lhe digam quem ela realmente é. Para simplificar, Trish Stratus, em seu auge, foi a rainha diva, uma carreira que começou com ela sendo apresentada apenas como um colírio para os olhos, por causa de sua aparência sexy, logo se transformou em uma carreira que foi anunciada como uma das maiores carreiras de diva. Trish abandonou o curso universitário de medicina para se tornar uma modelo fitness antes de ser contratada pela WWE para funções administrativas no ringue. Enquanto desempenhava essas funções administrativas, ela se envolveu em uma briga com Lita, e logo a briga se tornou o assunto mais quente entre os fãs da WWE. Essa é a característica de Trish Stratus. Ela sempre soube como cativar os fãs com seu desempenho, mesmo que estivesse apenas falando suas falas. Depois de algumas cenas sexualmente polêmicas na tela com Vince McMahon, Trish resgatou sua honra na WrestleMania 17 e a partir daí foi só crescimento. Nos anos seguintes, ela se tornaria uma vez WWE Hardcore Champion, 3 vezes WWE Babe of the Year, Diva of the Decade, eleita pelos fãs, e quebraria o recorde de reinado mais longo de qualquer campeã feminina no século XXI, mantendo o título de WWE Women's Champion por incríveis 448 dias. Em 2006, foi anunciado que Trish se aposentaria no evento Unforgiven. Em sua última luta, ela conquistou seu 7º e último título de campeã feminina, o maior da história da WWE, e se aposentou como campeã. Literalmente, a melhor maneira que qualquer atleta poderia sonhar em se aposentar, no topo de seu jogo. Depois disso, Trish se concentrou em sua família, voltou ao setor de condicionamento físico e fez aparições em programas de TV e filmes como Armed and Famous e Bounty Hunters. É claro que ela fez uma série de aparições surpresa aleatórias na WWE e em segmentos de bastidores, como treinadora no renascimento do WWE, Tough Enough, e como participante da monumental partida inaugural do Royal Rumble só para mulheres. Mas o foco principal de Trish era a construção de sua marca de saúde e fitness. Se você quer saber, ela estava vivendo o sonho, mas por alguma razão, isso não foi suficiente para ela. Pelo menos é o que parece, já que em agosto de 2022, depois de ficar 3 anos afastada da indústria da luta livre, Trish Stratus retornou à WWE em tempo integral
e entrou em uma disputa com Becky Lynch. A nostalgia de vê-la de volta durou algumas semanas, mas logo os fãs ficaram entediados, já que Trish não era mais a diva que costumava ser. Todo o segmento parecia forçado, e foi revelado que a principal razão por trás de seu retorno da aposentadoria em tempo integral foi o alto salário que a promoção lhe ofereceu. A história da rixa não funcionou bem com os fãs e críticos, e, por fim, cerca de um ano depois, foi descartada. Agora, Trish voltou a fazer apenas aparições esporádicas na WWE, o que nos faz pensar se ela deveria ter retornado após a aposentadoria. O mesmo pode ser dito de Beth Phoenix, outra diva que voltou à luta livre por dinheiro. Apesar de ter se aposentado, Beth Phoenix e Trish Stratus têm origens bem diferentes, mas assim como Trish saiu da ativa, Beth Phoenix entrou em cena para manter a divisão feminina da WWE em alta. Beth entrou no setor de luta livre com uma vasta experiência, ao contrário da maioria das outras divas da era moderna. Beth foi uma lutadora amadora bem-sucedida desde os tempos de colégio, vencendo vários torneios antes de receber treinamento para a luta livre profissional dos All-Nighters. Em 2001, ela fez sua estreia e passou os anos seguintes trabalhando em várias promoções independentes antes de ser contratada por Vince McMahon em 2005. Depois de assinar um contrato de desenvolvimento, ela dominou a OVW antes de subir para a lista principal, onde ganhou o apelido de The Glamazon, por seu físico forte e estilo masculino de luta. Nos 5 anos seguintes, Beth Phoenix se tornou 3 vezes campeã feminina da WWE, campeã das divas, e continua sendo apenas a segunda mulher a entrar na partida masculina do Royal Rumble. Em 2012, Beth era, sem dúvida, uma das melhores artistas femininas do wrestling profissional e tinha muito mais a oferecer. Mas, surpreendentemente, em outubro de 2012, ela anunciou sua aposentadoria da luta livre. Essa decisão chocante se deveu principalmente à sua frustração com a direção criativa que a WWE tomou em relação às lutadoras e funcionárias. Beth também declarou que queria tirar um tempo para se concentrar em sua família com seu marido, Edge, com quem ela havia começado a namorar durante o tempo em que estavam na empresa sediada em Stamford. Claramente, a perda foi da empresa, e foi um alerta para que Vince McMahon e sua gerência começassem a tratar melhor as mulheres na empresa, de modo que ninguém poderia culpar sua aposentadoria. No entanto, Beth pode ser culpada por ter retornado à WWE em 2017, depois de ter sido introduzida no Hall of Fame como a mulher mais rápida a ser introduzida após a aposentadoria e a mais jovem introduzida na história, aos 36 anos. Ela nunca deu um motivo para seu retorno, mas muitos acreditam que foi devido ao salário que a empresa estava disposta a lhe oferecer, que era muito melhor do que o oferecido na época de sua aposentadoria. Desde então, Beth tem trabalhado principalmente como comentarista de ringue, mas também fez muitas aparições no ringue, como a participação na primeira luta feminina do Royal Rumble em 2018. O último a entrar em nossa lista de lutadores da WWE que fingiram suas aposentadorias é o lutador que daria a Ric Flair uma corrida pelo seu dinheiro quando se trata de ter múltiplas aposentadorias. Terry Funk. É preciso ser um estudante de história da luta livre para saber quem é esse cara, considerando que ele fez sua estreia na luta livre profissional em 1965 e morreu em 2023, aos 79 anos. Assim como Ric Flair, Terry Funk trabalhou em várias promoções importantes ao longo de sua carreira de 5 décadas, incluindo All Japan Pro Wrestling, Extreme Championship Wrestling, International Wrestling Association of Japan, WCW, WWE, NWA e Stampede Wrestling. E caso você ainda não tenha adivinhado, Terry ganhou muitos títulos de campeão nessas empresas e foi introduzido em várias salas da fama, entre elas a WWE, a WCW, a NWA e a Hardcore. Ele foi um dos primeiros artistas de hardcore, e seu impacto no entretenimento da luta livre jamais será esquecido. Mas adivinhe o que mais não será esquecido? A quantidade ridícula de vezes que Terry Funk
alegou estar se aposentando. A primeira dessas aposentadorias, por acaso, ocorreu menos de 2 décadas após sua estreia profissional. Depois de promissor artista, havia desistido de sua carreira enquanto estava no Japão, ainda atuando na All Japan Pro Wrestling. 2 anos depois, ele retornou à luta livre americana, quando assinou contrato com a então chamada WWF e teve uma breve passagem pela AWA. Ele passou pouco mais de 1 ano lá, teve algumas lutas pelo título bastante icônicas contra Hulk Hogan e depois deixou a empresa. Depois, em 1989, entrou para a WCW, onde começou a brigar com Ric Flair. Naquele mesmo ano, uma luta com os 2 homens foi televisionada e anunciada como sua luta de aposentadoria. Terry Funk supostamente não estava ciente disso, então talvez ele não estivesse fingindo sua aposentadoria. Mas em 1997, um show foi realizado na cidade natal de Funk, Amarillo, para celebrar a carreira de Terry na luta livre, seu pai e seu irmão. Foi chamado de Terry Funk's WrestleFest. No evento principal do show, Terry perdeu para o campeão da WWF, Bret Hart, e depois foi para a WWE, onde participou do Royal Rumble de 1997. Depois dessa luta, ele anunciou sua aposentadoria, mas ridiculamente voltou ao ringue apenas 11 dias depois. Novamente, em 1999, dessa vez enquanto trabalhava na ECW, Terry Funk anunciou que estava se aposentando depois de se irritar em um show do November to Remember contra Justin Credible e Jack Victory. Mais algumas aposentadorias se seguiram em 2005, 2011 e 2015, mas Terry Funk continuou voltando. Assim, e a reviravolta na história? Quando Terry fez sua última aparição na luta livre, em setembro de 5123, em uma luta de 6 equipes contra Doug Gilbert, Jerry Lawler e o filho de Lawler, Brian Christopher, não foi marcada como uma luta de aposentadoria. Acabou sendo sua última luta de wrestling. É justo dizer que ele havia esgotado seu tema de luta de aposentadoria. Não acha? Isso é tudo para este vídeo sobre os lutadores da WWE que fingiram sua aposentadoria. Qual desses lutadores você acha que tomou a pior decisão ao retornar da aposentadoria? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.